Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar nos bastidores do poder para tentar desvendar um dos grandes mistérios da política. Sabe por que algumas questões que são super importantes simplesmente nunca saem do papel, enquanto outras, que nem parecem tão urgentes, acabam dominando todo o debate? É uma sensação que todo mundo já teve, né? Olhar para um problema claríssimo que afeta a vida de milhares de pessoas e ficar se perguntando: ué, por que nada acontece? Pois é, a resposta muitas vezes não é falta de tempo ou de dinheiro, é pura estratégia. E para a gente entender como esse jogo funciona, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Vamos ver o que é o tal bloqueio de agenda, quem são os jogadores que fazem isso e, claro, quais são as táticas que eles usam para manter um assunto bem longe dos holofotes. Então, o nosso ponto de partida é essa frustração que a gente conhece bem. É ver uma pauta super relevante, seja na saúde, na educação, no meio ambiente, sendo completamente ignorada por quem de fato tem o poder de fazer alguma coisa. Mas aqui está o pulo do gato. Esse descaso raramente é um acidente, um esquecimento. Na verdade, ele é o resultado de um processo político muito ativo, totalmente deliberado. É um esforço consciente para garantir que certas discussões simplesmente não aconteçam. Certo, mas que processo é esse, afinal? O conceito que explica esse fenômeno todo tem nome, e ele ajuda a gente a enxergar essa dinâmica que parece invisível. É o chamado bloqueio de agenda. O termo técnico, que vem lá dos estudos de Cobb e Ross, é exatamente esse: bloqueio de agenda. E o que ele descreve? Basicamente, é o conjunto de ações que impede que um assunto relevante seja tratado com a seriedade que ele merece. Na prática, funciona como uma barreira invisível. E para entender isso melhor, a gente precisa pensar que existem dois grandes desafios. O primeiro é conseguir colocar um problema na agenda governamental, ou seja, fazer com que ele receba atenção. Mas o maior obstáculo mesmo é chegar na agenda decisória, que é onde a ação de fato acontece. O bloqueio pode acontecer em qualquer uma dessas etapas. Mas quem é que está por trás dessas barreiras? Quem são as pessoas ou os grupos que se beneficiam em manter tudo exatamente como está? A gente pode chamar eles de oponentes da mudança. Basicamente, eles se dividem em dois grandes grupos. De um lado, tem gente dentro do próprio governo, políticos, burocratas, que às vezes preferem evitar o desgaste e os custos de abraçar uma pauta nova. E do outro lado, tem os grupos de fora, como setores da economia ou grandes empresas, que seriam prejudicados por uma mudança e, por isso, trabalham ativamente para que ela não aconteça. E como é que esses oponentes agem na prática? Bom, existe um verdadeiro manual de táticas, viu? Começando pelas mais simples, que são as estratégias de baixo custo. Elas funcionam como a primeira e, digamos, a mais fácil linha de defesa. A tática mais barata e talvez a mais comum de todas é simplesmente ignorar o assunto, fingir que não existe. Se o problema não aparece na mídia, se os políticos não falam sobre ele, ele não ganha força para entrar na agenda. É uma tentativa de vencer pelo silêncio, sabe? Agora, se não dá mais para ignorar, a estratégia muda, fica um pouco mais sutil. É a negação da definição. Aqui o oponente até admite que a situação existe, mas logo diz que aquilo não é um problema que precisa de uma ação do governo. Um exemplo clássico: tratar enchentes que se repetem todo ano como se fossem fatalidades da natureza, e não um problema sério de infraestrutura que precisa ser resolvido. E a terceira tática de baixo custo é o ataque direto a quem está levantando a bandeira daquele assunto. Em vez de debater o problema em si, o foco muda para tentar desqualificar a credibilidade de quem está falando. A lógica é simples: se o mensageiro não tem credibilidade, a mensagem perde o valor. Mas e quando a pressão da sociedade aumenta e essas táticas mais simples já não funcionam? Aí a abordagem muda. A gente entra nas estratégias de custo médio, onde a batalha fica bem mais explícita, mais agressiva. Nesse ponto, o ataque vem por dois caminhos. O primeiro é atacar a questão em si. Os oponentes começam a questionar os dados, a dizer que os custos da solução são absurdos, a explorar qualquer incerteza para gerar dúvida. E o segundo caminho é um ataque muito mais pesado ao grupo que propõe a mudança, tentando destruir a reputação deles, associando-os a ideias radicais ou até espalhando mentiras. Só que tem horas que a pauta fica tão popular, mas tão popular, que atacar de frente se torna um risco político muito grande. O que acontece, então? A estratégia fica ainda mais sofisticada. É quando entra em campo o apaziguamento simbólico, que é a arte de parecer que está se fazendo algo, quando na verdade nada de concreto muda.
E isso aqui ilustra perfeitamente as etapas. Primeiro passo: criar uma comissão de estudos. Dá a impressão de que o governo está agindo, mas na prática, só adia a decisão. Segundo, fazer gestos simbólicos, como uma audiência pública ou a promessa de um projeto lá no futuro. Terceiro, começar a usar a mesma linguagem de quem propôs a pauta, falando em desenvolvimento sustentável, por exemplo, mas sem nenhuma ação por trás. E por fim, a cartada final, admitir que o problema é importante sim, mas, infelizmente, não há recursos no momento. Entender todas essas estratégias, então, é a chave para compreender a verdadeira batalha que define a política no dia a dia. É a batalha pela atenção. O ponto central de tudo isso é o seguinte: a definição de quais problemas merecem ou não a atenção de um governo não tem nada de neutro. É um verdadeiro campo de batalha político, uma disputa ferrenha, onde o poder de definir o que é importante e os interesses de cada grupo se enfrentam o tempo todo. Resumindo, o sucesso de uma pauta nunca é algo automático. Depende de uma dança muito complexa entre a gravidade do problema, a viabilidade das soluções que são propostas e, acima de tudo, das relações de poder que definem quem ganha e quem perde se as coisas mudarem. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Agora, conhecendo um pouco mais dessas táticas, que problemas urgentes, seja na nossa cidade ou no nosso país, parecem estar sendo intencionalmente mantidos fora do debate? A resposta para essa pergunta, no fundo, diz muito sobre quem realmente tem o poder. E aí, tudo bem? Já parou para pensar como uma manchete de jornal, uma indignação coletiva, de repente vira uma lei, uma regra, algo que muda a vida de todo mundo? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar fundo justamente nessa jornada secreta. E a grande questão que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta. Porque vamos combinar, a atenção do governo é um recurso super limitado, né? E muito disputado. Entender por que certas questões furam a fila e viram prioridade, enquanto outras ficam na gaveta por anos, é o segredo para desvendar todo esse processo. Então, para começar, vamos dar um passo atrás e questionar a própria ideia do que é um problema. Parece óbvio, mas na esfera pública nem tudo que parece um problema é de fato tratado como um. É mais complicado do que parece. Olha só que interessante essa distinção que vem muito do trabalho do cientista político John Kingdon. A diferença entre uma condição e um problema. Pensa no trânsito. O trânsito por si só é uma condição, um fato da vida na cidade. Ele só vira um problema, tipo o congestionamento que paralisa a cidade, quando um grupo de pessoas influentes o define como algo inaceitável e começa a exigir uma solução. Ou seja, problemas não são simplesmente descobertos, eles são, na verdade, construídos. E essa frase da Deborah Stone, olha, resume tudo perfeitamente. Definir uma situação como um problema é, no fundo, um ato político, uma estratégia. É um jeito de enquadrar o assunto para defender uma solução específica, para mobilizar a gente e, claro, muitas vezes, para apontar culpados. E para deixar tudo ainda mais complexo, muitos dos grandes problemas públicos são o que a gente chama de problemas perversos, ou wicked problems. Eles não têm solução fácil, sabe? Pensa na pobreza, na crise climática. São problemas tão interligados com outras coisas que qualquer tentativa de resolver uma parte pode acabar criando um problema novo em outro lugar. É um verdadeiro quebra-cabeça. Ok, então uma condição foi transformada em um problema. E agora? Bom, agora começa a segunda grande batalha, a luta pela atenção do governo. Afinal, governos não conseguem nem de longe resolver tudo ao mesmo tempo. Esse campo de batalha tem um nome técnico. É a formação da agenda, ou agenda setting. É aqui que as questões competem para sair do limbo e entrar na lista de coisas importantes que o governo precisa resolver agora. E para entender como essa mágica acontece, o modelo do Kingdom é fantástico. Imagina 3 rios correndo de forma independente. O primeiro é o fluxo dos problemas, são os dados, os eventos chocantes, as notícias que fazem todo mundo falar de um assunto. O segundo é o fluxo das soluções, que é uma espécie de sopa de ideias, propostas que ficam ali sendo cozinhadas por especialistas e acadêmicos. E por fim, o fluxo político, o clima da nação, a troca de governo, a pressão da opinião pública. Na maior parte do tempo, esses rios correm separados. Mas de vez em quando eles se encontram, e nesse momento raro de convergência, abre-se o que Kingdom chama de janela de oportunidade. É a hora de agir. Mas quem é que empurra a porta dessa janela para ela abrir de vez? São os chamados empreendedores de políticas.
pessoas ou grupos que são obcecados por um problema e que dedicam tempo, energia, reputação, tudo para conectar o problema deles à solução que eles defendem, no momento político certo. Eles são os verdadeiros catalisadores da mudança. Um outro jeito de olhar para essa mesma dinâmica é através do modelo do equilíbrio pontuado. A ideia é que, na maior parte do tempo, as políticas públicas são muito estáveis. As coisas mudam devagar, aos pouquinhos, de forma incremental. As decisões são tomadas em comissões especializadas, longe dos holofotes. Até que, de repente, algo acontece. Uma crise, um escândalo, uma nova forma de enxergar o problema. A imagem dele muda. E aí ele sai daquela salinha fechada e explode no palco nacional. Isso causa o que o modelo chama de pontuação. Um período de mudança super rápida e muitas vezes radical, que quebra totalmente aquela estabilidade anterior. Beleza, o problema conseguiu atenção. Tá na agenda. E agora? Agora o governo precisa decidir o que de fato fazer. É a fase de escolher a ferramenta certa na caixa para tentar resolver a questão. E aqui tem uma frase do cientista político Chad Snyder que é fundamental, porque controlar quais soluções são sequer consideradas, bom, isso é o maior poder de todos. Quem define o cardápio das opções, muitas vezes, já definiu o resultado, antes mesmo da discussão começar. E como essa escolha é feita? Bom, no mundo ideal, seria um processo super racional, né? Analisar todas as alternativas, custos-benefícios, mas a realidade, como a gente sabe, é bem mais bagunçada. Ela se parece mais com o que alguns teóricos chamam de modelo da lata de lixo. Imagina uma grande lata, onde problemas procuram soluções, soluções procuram problemas, e as decisões acontecem meio que por acaso, quando esses elementos se trombam no momento certo. Mas mesmo nesse caos aparente, os governos têm uma caixa de ferramentas básica. Baseado nos trabalhos de Howlett e Ramesh, a gente pode pensar em 4 tipos de instrumentos. O governo pode usar a informação com campanhas de conscientização. Pode usar a autoridade do Estado, criando leis e regras. Pode usar o Tesouro, dando subsídios ou cobrando impostos. Ou pode usar a própria organização estatal para agir diretamente, criando uma empresa pública, por exemplo. Uma decisão foi tomada. Uma ferramenta foi escolhida. Parece que o mais difícil já passou, certo? Só que não. Agora vem a parte talvez mais complicada de todas. Transformar o que está no papel em algo que funciona no mundo real. É aqui que a gente encontra o famoso hiato da implementação. Aquele abismo que muitas vezes separa a intenção da política e o que de fato acontece lá na ponta. Porque a implementação não é só um processo técnico. Ela continua sendo um processo político, cheio de negociações e adaptações. E para analisar isso, existem 2 lentes principais. A abordagem de cima para baixo é como olhar do topo do prédio. Ela se preocupa em saber se as ordens de quem decidiu foram seguidas direitinho. Já a abordagem de baixo para cima começa lá no nível da rua. Ela observa como os funcionários da linha de frente e os próprios cidadãos adaptam e até reinventam a política no dia a dia. E para fechar o ciclo, claro, vem a avaliação. Ela é o feedback, a hora de olhar para trás e julgar, de forma deliberada, se a política deu certo ou se foi um fracasso e por quê. Sem isso, o aprendizado não acontece. Mas dar certo pode significar muitas coisas diferentes. A avaliação pode olhar por esforço, quanto dinheiro foi gasto, pode olhar por desempenho, quantas coisas foram entregues, tipo quilômetros de estrada. Pode focar no processo, a implementação foi bem feita. Na eficiência, o resultado valeu o custo. Mas a pergunta de ouro, claro, é a da eficácia. A política, no fim das contas, resolveu o problema que deu origem a tudo isso? No final, o ponto crucial é este. Fazer política pública não é uma linha de montagem arrumadinha e previsível. É uma arena de batalha de ideias, interesses e poder. Da próxima vez que um grande debate público estiver rolando, vale a pena se perguntar: quem está definindo o problema? Quais soluções estão sendo discutidas e, mais importante, quais estão sendo ignoradas? As respostas para essas perguntas dizem muito sobre onde o poder realmente está. Olha, política pública, a gente ouve essa expressão o tempo todo, né? Tá no jornal, na internet, nas discussões sobre o futuro do nosso país. Mas, vamos ser sinceros, o que exatamente isso quer dizer? É um termo que todo mundo usa, mas que nem sempre a gente para pensar no que ele significa de verdade. Pois é, aí que está o X da questão. Será que é só uma lei que o Congresso aprova? Ou um programa social, uma promessa de político?
parece uma coisa meio etérea, que a gente não consegue pegar direito, sabe? Mas olha, a ideia aqui hoje é justamente essa: botar uma lupa nesse conceito e desvendar esse mistério de uma vez por todas. E para ajudar a gente nessa missão, vamos pegar emprestado o raciocínio de um grande especialista no assunto, o cientista político Luiz F. Aguilar Villanova. Ele criou um esquema, uma espécie de guia, que é simplesmente fantástico para a gente entender as peças que formam o que a gente chama de política pública. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente vai primeiro entender a essência da coisa e depois vamos mergulhar nos 4 componentes que o Villanova definiu. São eles: o institucional, o decisório, o comportamental e o causal. Vamos passar por cada um deles para montar esse quebra-cabeça. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa firmar o pé no chão. O que é que faz uma ação do governo ser de fato uma política pública e não só uma ideia solta, um discurso? E a primeira peça desse quebra-cabeça é o componente institucional. Pensa assim: uma política pública não pode simplesmente brotar do chão. Ela precisa ter uma certidão de nascimento, uma origem oficial, vinda de uma fonte de poder que a gente reconhece como legítima. E a definição formal deixa isso bem claro. Olha só, uma ideia só vira política pública de verdade quando quem bate o martelo é uma autoridade oficial. Pode ser o Congresso, a prefeitura da cidade, o ministério, enfim. E o ponto-chave é: a decisão deles vale para todo mundo. É obrigatória. Não é um pedido, sabe? É uma regra do jogo. Vamos para o segundo pilar agora, o componente decisório. E esse aqui é legal porque ele quebra uma ideia que muita gente tem. Sabe aquela impressão de que uma política pública é uma decisão única, feita num estalar de dedos? Então, não é bem assim. Na real, como o Villanova mostra, ela é muito mais uma sequência de decisões. É um caminho, um processo. Tem que escolher os objetivos, depois escolher as ferramentas para chegar lá, e tudo isso para tentar resolver um problema real da sociedade. Pensa numa corrente com vários elos e não numa foto de um momento só. E tem um modelo que ilustra isso perfeitamente, que é o ciclo de políticas públicas, muito estudado por gente como Leonardo Seck. Olha que interessante. Tudo começa quando alguém percebe um problema. Aí, esse problema consegue entrar na lista de prioridades do governo. Depois, a galera pensa em possíveis soluções, escolhe uma delas, coloca em prática e no final ainda precisa ver se deu certo. Tá vendo? É a tal sequência de decisões funcionando na prática. Chegamos no terceiro pilar, o componente comportamental. Aqui a conversa é sobre o que uma política pública efetivamente faz no mundo real, ou, e essa parte é muito importante, o que ela escolhe não fazer. A grande sacada aqui é entender que política pública é um curso de ação, mas o silêncio também fala. A inação também é uma política. Quando o governo olha para um problema e decide de forma consciente: não vamos mexer nisso agora, não vamos criar essa lei, isso também é uma decisão. É uma escolha política que gera consequências enormes. Para ficar bem claro, criar uma nova lei de trânsito é uma ação, é uma política pública. Agora, decidir não criar regras para um novo setor da economia, por exemplo, é uma inação. E no fim das contas, as duas coisas são políticas públicas que mudam o nosso dia a dia. E chegamos ao nosso último pilar, o quarto componente, o causal. A ideia é simples, mas poderosa. Nenhuma política pública é feita por acaso, só para constar. Toda política nasce com um propósito: causar algum tipo de efeito, mudar alguma coisa na realidade. É isso. As políticas são como ferramentas numa caixa. Cada uma serve para produzir um resultado específico na sociedade. Elas são a ponte que liga a intenção de um governo com o impacto real que a gente sente na pele no nosso cotidiano. E um jeito ótimo de ver isso na prática é olhando a tipologia de um cara chamado Theodore Lowy. Ele divide as políticas em tipos de acordo com o efeito que elas causam. Por exemplo, uma política regulatória, tipo uma lei ambiental, serve para quê? Para botar limites, para regular o comportamento. Já uma política distributiva, como um incentivo para agricultores, faz o quê? Pega recursos e distribui para um grupo específico. E a redistributiva, como um programa de transferência de renda, é ainda mais direta. Ela tira recursos de um lado e passa para o outro, cada uma com seu efeito bem definido. Então, vamos amarrar tudo isso? Para ser política pública de verdade, precisa ter esses 4 pilares. Primeiro, nascer de uma autoridade oficial. Segundo, ser uma sequência de decisões, não um ato isolado. Terceiro, se manifestar como uma ação ou até mesmo uma inação consciente. E quarto, ter a intenção clara de causar um efeito. Simples assim. Tá, mas e daí? Por que saber disso tudo é importante? Porque com essas 4 lentes na mão, a gente para de ser só espectador e começa a analisar de verdade o que os governos fazem. A gente consegue entender melhor as decisões e principalmente o impacto delas na nossa vida e na nossa comunidade.
E para a gente fechar, fica aqui um convite à reflexão. Pense numa política pública aí da sua cidade, do seu bairro, pode ser sobre transporte, saúde, educação, qualquer coisa. Agora tente passar essa política por esses 4 filtros que a gente viu. A análise muda? Não muda? O que fica mais evidente? Fica aí o desafio de começar a usar esse novo jeito de olhar para o mundo. Olá, então, vamos lá. Olha só, nem toda situação ruim virá automaticamente um problema público, sabia? Pensa bem, enchentes, trânsito caótico, problemas na saúde, muitas vezes isso é visto só como uma condição da vida, algo que acontece. Mas o pulo do gato está em transformar essa condição em um problema que exige uma resposta do governo. E isso é um ato político, é uma verdadeira batalha de narrativas. E pode apostar, quem consegue definir o problema geralmente já sai na frente para controlar a solução. Mas então, qual que é a mágica? Por que, digamos, uma enchente em um ano é vista como uma fatalidade da natureza e no ano seguinte, uma enchente igualzinha vira um escândalo de negligência do governo? A grande diferença, o X da questão, está em como o assunto é definido. É exatamente esse processo que consegue mobilizar a atenção de todo mundo e exigir uma atitude política. E para construir essa narrativa, para conseguir colocar um tema na agenda pública, os atores políticos não vão no improviso, não. Eles usam uma caixa de ferramentas bem específica. A pesquisadora Ana Cláudia Capella, se baseando em vários estudos importantes da área, aponta 5 elementos que são usados o tempo todo para enquadrar uma questão e finalmente transformá-la num problema público de verdade. E que ferramentas são essas? São 5: causalidade, gravidade, proximidade, novidade e crise. Pense em cada uma delas como uma alavanca, sabe? Uma alavanca que serve para dar mais peso a um assunto e empurrar ele para dentro da pauta do governo. Bora ver como cada uma funciona na prática. Certo, vamos começar com o trio de base, os 3 pilares que sustentam a definição de qualquer problema público. São eles que vão montar o alicerce da história toda, respondendo a 3 perguntas essenciais. Quem é o culpado? Qual é o tamanho do estrago? E afinal, por que alguém deveria se importar com isso? A causalidade. Olha, essa aqui é talvez a ferramenta mais poderosa de todas. Porque definir a causa de um problema raramente é um exercício técnico, sabe? É uma jogada política, e das grandes. No exato momento em que se aponta uma causa, se aponta um responsável. E aí, pronto, a gente passa a ter uma história com opressores de um lado e vítimas do outro. E essa divisão é o combustível para mobilizar apoio. E o jeito que essa causa é apresentada muda tudo. Pensa num desastre ambiental, por exemplo. Foi um acidente da natureza algo inevitável ou foi resultado da falta de fiscalização do governo? A primeira resposta tira a responsabilidade dos governantes, já a segunda coloca eles no centro do furacão como culpados diretos, seja por terem feito algo errado ou por não terem feito nada. Mas não basta só apontar um culpado. É preciso também mostrar o tamanho do problema. E é aí que entra o segundo elemento, a gravidade. O quão sério é isso? A resposta para essa pergunta, olha, quase nunca é a mesma para todo mundo. Grupos diferentes enxergam a gravidade de maneiras completamente diferentes. O aquecimento global é um exemplo perfeito, né? Para grupos ambientalistas é uma ameaça à nossa existência. Já para alguns setores da economia, as medidas para combater o problema podem parecer uma ameaça ainda maior. No fim das contas, é a percepção da gravidade que vai ditar o senso de urgência. E para fechar esse trio, junto com a causa e a gravidade, vem a proximidade. Um problema parece muito mais real quando ele bate a porta. E essa proximidade pode ser de vários tipos. Pode ser geográfica, tipo uma obra que inferniza o trânsito do bairro. Pode ser um impacto direto na vida, como um imposto novo que pesa no bolso. Ou pode ser até uma conexão emocional com quem está sofrendo. A regra é clara. Quanto mais perto o problema, maior a pressão por uma solução. Beleza, agora a gente vai falar dos elementos que botam fogo no parquinho, que injetam urgência e aceleram a discussão. São eles que muitas vezes pegam um problema esquecido e jogam ele debaixo dos holofotes, forçando todo mundo a dar uma resposta e rápido. E esse aqui, esse é fundamental, a novidade. Sabe por quê? Porque problemas muito antigos, mesmo que sejam gravíssimos, acabam perdendo a capacidade de chocar. As pessoas, a mídia, todo mundo meio que se acostuma. Por isso, apresentar uma questão como algo novo, algo nunca visto antes, é uma tática super poderosa para quebrar essa barreira da indiferença e conseguir um novo fôlego de atenção. Isso fica muito claro no que o pesquisador Anthony Downs chamou de ciclo de atenção. A ideia é que a atenção do público não é uma linha reta, ela sobe e desce.
Um problema pode explodir, entrar naquela fase de descoberta alarmada, muitas vezes justamente por ser novidade, mas aí, com o tempo, as pessoas começam a perceber o custo de resolver aquilo, o assunto vira rotina e o interesse, inevitavelmente, começa a cair. Então, se o interesse tende a cair, como é que se mantém um problema no topo da agenda? Ou melhor, como forçar a entrada de um tema lá? A resposta está no elemento mais dramático de todos, a crise. Usar a palavra crise não é à toa, é uma ferramenta retórica com uma força tremenda. É a chamada retórica da calamidade. Ela pega um problema e transforma numa emergência. A mensagem é clara, o tempo do debate acabou. Agora é agir, ou o desastre é certo. E aí o ponto é esse, simples e direto. Quando um problema consegue ser definido como uma crise, ele se torna impossível de ser ignorado. Ele fura a fila, vai para o topo da lista de prioridades e bota os governantes contra a parede. Não fazer nada deixa de ser uma opção que se possa defender. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro, né? Definir um problema não é só fazer um diagnóstico técnico da situação, é, acima de tudo, um exercício de poder. A maneira como um problema é construído, usando esses 5 elementos, vai determinar absolutamente todo o resto do caminho. Pensa só nas consequências disso. Uma definição que pega consegue fazer tudo isso. Ela atribui a culpa a alguém, ela define a urgência da coisa, ela já meio que direciona para um tipo de solução e não para outro, ela dá mais volume para a voz de alguns grupos e, no fim, ela controla a agenda política. É o primeiro campo de batalha e talvez o mais importante de todos. E essa citação aqui, olha, ela resume a ideia central de forma perfeita. A definição do problema não é só um aquecimento, um passo inicial. Não, ela é o alicerce. É em cima dela que toda a política pública vai ser construída. Qualquer erro ou qualquer manipulação nessa fase vai ecoar em todas as outras etapas, desde a formulação da solução até a sua implementação lá na ponta. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Se a gente olhar para o debate público hoje, agora, quais problemas estão sendo moldados bem na nossa frente? É um exercício muito interessante tentar identificar quem está usando a causalidade, a gravidade, a proximidade, a novidade e o discurso de crise para jogar um tema no centro do palco. A resposta para essa pergunta geralmente diz muito sobre quem, de fato, está com o poder na mão. A gente vê isso o tempo todo, não é? Governos que sentam para conversar, que dialogam, e outros que simplesmente impõem suas decisões. Uns que planejam grandes transformações, enquanto outros, bem, parece que vivem só para apagar incêndio. Mas essas diferenças, elas não são aleatórias, não. Elas seguem uma lógica, e é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar aqui. A questão central é essa: por que tanta variação? Entender por que uns preferem negociar e outros preferem impor, essa é a chave de tudo. E é essa a pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Muito bem, vamos mergulhar na primeira parte. Para a gente conseguir entender por que os governos agem de maneiras tão distintas, a gente precisa de uma ferramenta, um conceito que nos ajude a dar nome e a classificar essas abordagens. E esse conceito é o de estilos de políticas públicas. A melhor forma de pensar nisso é como se fosse a personalidade de um governo, sabe? É o seu modo padrão de operar, o famoso jeitão de fazer as coisas. E olha, essa personalidade não é um detalhe não. Ela define absolutamente tudo, desde como um problema é visto até a solução que vai ser colocada na mesa. E para nos ajudar a navegar por essas personalidades todas, o pesquisador Leonardo Secchi propôs uma ferramenta muito poderosa. Um mapa. Um verdadeiro mapa de estilos que permite que a gente visualize e compare essas diferentes maneiras de governar. Agora sim a gente entra no coração da nossa análise, o tal mapa dos estilos. Se a gente quer mesmo decodificar como um governo age, primeiro a gente precisa entender como esse mapa é desenhado. Vamos explorar os seus eixos e ver como eles revelam os diferentes caminhos que a política pode seguir. E o genial desse modelo é simplicidade. Ele se baseia em apenas 2 dimensões, 2 eixos principais que basicamente definem o campo de jogo da política pública. E aqui está um mapa na sua essência. Pensa comigo. O eixo vertical mede o quanto um governo é aberto ao diálogo. Ele é mais aberto à participação ou mais fechado? Já o eixo horizontal, ele mede a ambição de mudança. O governo quer transformar a realidade ou só se adaptar a ela? A combinação dessas 2 perguntas revela 4 estilos de governança bem diferentes. Vamos detalhar esse primeiro eixo, o da participação. De um lado, a gente tem o estilo consensual.
Aqui a preferência é clara: diálogo, trazer todo mundo para a mesa de negociação. Do outro lado, o estilo impositivo. Aqui os decisores preferem agir sozinhos, de forma mais autônoma, porque acreditam ter a melhor solução, mesmo que isso gere oposição. Agora, o segundo eixo, a preocupação em mudar a realidade. O estilo proativo é aquele que quer ativamente transformar a sociedade. Ele parte de objetivos claros, ambiciosos. Já o estilo reativo, bom, ele é mais cauteloso. Primeiro ele analisa o cenário, vê os recursos que tem, os possíveis obstáculos, e só então define metas mais pragmáticas, mais realistas. Certo? Agora que a gente já entendeu os grandes estilos de governar, a análise fica ainda mais interessante. Vamos para a terceira parte. Porque além do estilo geral, tem uma outra escolha crucial que todo governo faz no dia a dia. A gestão deve ser baseada em seguir regras à risca ou em alcançar resultados, custe o que custar. E essa escolha nos leva a uma distinção fundamental. De um lado, o estilo regulatório, que confia de olhos fechados nas regras. O lema aqui é o controle ex ante, ou seja, um controle preventivo, antes da ação. Do outro lado, o estilo gerencial, que é focado nos resultados. Ele prefere o controle ex post, aquele que acontece depois que a ação já foi feita, para avaliar as consequências e aplicar recompensas ou punições. O estilo regulatório é aquele modelo burocrático clássico que a gente conhece bem. A lógica é a seguinte: se a gente criar regras perfeitas para cada situação e garantir que todo mundo siga essas regras, o resultado vai ser bom. O foco está todo no processo, no controle prévio, na formalidade. O estilo gerencial, por outro lado, pensa de um jeito bem diferente. A lógica aqui é: o como não importa tanto, desde que a meta seja atingida. O foco é no resultado, na eficácia. O controle vem depois, avaliando o desempenho e aplicando as consequências, sejam elas boas ou ruins. Ok, a gente já tem nosso mapa dos estilos, já entendeu as táticas de gestão. A grande pergunta agora é: e daí? Por que isso tudo importa na prática? Nessa nossa última sessão, vamos entender o jogo. E a resposta é simples. Conhecer essas ferramentas muda completamente a forma como a gente lê e até prevê os movimentos no tabuleiro da política. O ponto central aqui é que o estilo de um governo não é só teoria de livro. Ele tem efeitos muito práticos e profundos. É esse estilo que define como as decisões são tomadas, o que vai ser considerado sucesso ou fracasso, como as equipes vão trabalhar juntas e, talvez o mais importante, como os conflitos da sociedade vão ser resolvidos. E é aqui que está o verdadeiro poder dessa ferramenta. Quando a gente consegue identificar o estilo dominante de um governo, se ele é consensual, impositivo, proativo ou reativo, a gente ganha uma espécie de divisão de jogo. A gente passa a conseguir antecipar com muito mais clareza qual vai ser o próximo movimento dele diante de qualquer novo desafio que aparecer. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Será que existe um estilo que é melhor que o outro? O sucesso de uma política pública depende só do estilo que foi adotado para criar e implementar ela? Ou será que o grande segredo está em saber adaptar o estilo ao problema que se tem em mãos? A resposta, claro, não é simples. E talvez aí é que resida a verdadeira arte de governar. Sabe quando a gente vê uma nova política pública sendo implementada? A gente se pergunta, de onde será que veio essa ideia? Foi um chute, uma sorte, ou será que existe um método por trás disso? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos dar uma espiada no kit de ferramentas do analista para entender como as grandes ideias são de fato construídas. E a pergunta é essa mesma. Ok, identificamos um problema público. E agora? De onde vêm as soluções? É pura adivinhação? A verdade é que, para chegar numa solução que realmente funcione, o caminho não é um estalo de inspiração divina, não. Na verdade, é um processo bem metódico e até surpreendente. Certo. E por onde se começa essa análise? Bom, antes de sair pensando em qualquer ideia mirabolante, uma análise que se preze tem que olhar para duas opções bem básicas primeiro. Elas são o ponto de partida de tudo. A primeira coisa, por mais estranho que pareça, é sempre se perguntar: e se a gente não fizer nada? Manter o status quo, deixar como está, é uma alternativa real? Será que a intervenção é mesmo necessária? Ou será que o problema se resolve sozinho com o tempo? Depois, a gente tem que encarar as chamadas soluções óbvias. Sabe aquelas ideias que todo mundo adora, que são super populares? Elas precisam ser colocadas à prova, testadas de verdade,
e não simplesmente aceitas porque parecem boas. Ok, mas então de quantas alternativas estamos falando para ter uma boa análise na mão? Existe um número mágico? Olha, a recomendação geralmente é trabalhar com umas 4 opções competitivas. Pensa assim, uma é o status quo, não fazer nada. Outra é aquela solução óbvia que a gente acabou de falar. E aí, o mais importante, pelo menos 2 outras ideias realmente inovadoras. Isso força uma comparação muito mais rica e justa. E agora vem a parte legal, a parte criativa. Mas calma, não é uma criatividade solta, tipo uma tempestade de ideias sem rumo. É o que a gente chama de criatividade estruturada. Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas que ajuda a gerar soluções que são, ao mesmo tempo, inovadoras e pé no chão, sabe? Viáveis. E aqui estão alguns dos principais instrumentos dessa caixa. A gente tem benchmarking, brainstorming, redesenho incremental, que também é chamado de tinkering, tem o nudge, o famoso empurrãozinho, e as soluções genéricas. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos focar em 3 que são bem interessantes: benchmarking, redesenho incremental e, claro, o nudge. Vamos começar com benchmarking. O que é isso? Bom, de forma bem simples, é aprender com o que deu certo em outros lugares. É tipo olhar para o vizinho e ver como ele resolveu um problema parecido com o nosso. A gente analisa o que funcionou em outra cidade, estado ou até outro país. É uma ferramenta poderosíssima para encontrar soluções que já foram testadas e aprovadas e que a gente pode adaptar para a nossa realidade. Agora, o redesenho incremental, ou tinkering. A ideia aqui é inovar, mas sem precisar reinventar a roda. É pegar uma política que já existe e dar uma mexidinha nela. Fazer ajustes finos. Por exemplo, e se a gente mudar um pouco o financiamento, ou o local de aplicação, ou o público-alvo? São essas pequenas mudanças, esses pequenos ajustes, que muitas vezes podem gerar resultados enormes. E por último, o famoso nudge, o empurrãozinho. Gente, essa ideia é simplesmente genial. Em vez de criar uma lei que proíbe ou obriga algo, o nudge usa psicologia para nos dar um empurrãozinho na direção certa. É sutil. Pensa só. Colocar as frutas na altura dos olhos no refeitório para incentivar uma alimentação mais saudável. Ou aquelas pegadas desenhadas no chão que te levam para as escadas em vez do elevador. São pequenos estímulos que mudam o nosso comportamento sem tirar nossa liberdade de escolher. Muito bom. Já temos uma lista de ideias criativas na mão. Mas isso é só o começo, né? Uma ideia solta não resolve nada. Como é que a gente transforma esses conceitos em planos de ação de verdade, concretos e que possam ser comparados entre si? Essa é a próxima etapa, e ela é fundamental. Esse processo funciona mais ou menos como um funil. Primeiro a gente usa aquelas ferramentas criativas para gerar um monte de ideias brutas, que a gente chama de proto-alternativas. Depois desse monte de ideias, a gente seleciona as mais promissoras, as que têm mais potencial. Aí vem a parte que dá mais trabalho, especificar os detalhes de cada uma. Quais são os custos, como seria a implementação, quem poderia ser contra. E por fim, o objetivo é garantir que todas essas opções sejam detalhadas o suficiente para serem realmente competitivas. A gente tem que evitar aquela armadilha de já ter uma favorita e só detalhar ela bem, sabe? Todas têm que ser fortes. Ok, mas por que ter todo esse trabalho? Por que seguir esse processo todo? O que a gente ganha, no final das contas, ao adotar uma abordagem tão metódica assim? E aqui está o ponto-chave. Quando se segue um processo rigoroso como esse, a criação de políticas públicas deixa de ser só apagar incêndio, sabe? Deixa de ser só uma reação aos problemas. Ela se transforma num design estratégico de soluções. E o resultado disso são políticas mais inovadoras, mais eficientes e, o mais importante, com uma chance muito, mas muito maior de acertar o alvo e resolver o problema de verdade. E para fechar, fica uma reflexão. Pensem aí, o benchmarking, o nudge, o redesenho incremental. Que desafios que a gente vê por aí na nossa comunidade poderiam ser encarados de um jeito novo se essas ferramentas fossem aplicadas? Às vezes, a chave para transformar aqueles problemas que parecem não ter solução em progresso de verdade está justamente nessa inovação estruturada. Sabe toda a promessa política, toda a grande ideia para mudar o país? Para ela sair do papel e virar realidade, precisa de uma coisa, uma ferramenta. Hoje, a gente vai abrir essa caixa de ferramentas do governo e entender direitinho como as decisões se transformam em ações que afetam a nossa vida. Pois é, essa é a pergunta central, né? Entre um problema ser identificado e a solução aparecer, existe todo um processo bem complexo de escolhas.
E bem no meio disso tudo estão as ferramentas que o governo decide usar para intervir na sociedade. É aqui que entra esse conceito de instrumentos de políticas públicas. O nome pode parecer meio técnico, mas a ideia é bem simples, na verdade. Pensa que são as alavancas, os botões, os manuais que o governo tem à disposição para tentar consertar um problema ou construir algo novo. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender as ferramentas do governo usando a chamada tipologia de Rode. Depois, vamos olhar em detalhe cada categoria: informação e autoridade, e depois, recursos e organização. E para fechar, vamos tentar sacar o que está por trás da escolha de um instrumento em vez de outro. Olha, organizar essa caixa de ferramentas poderia ser uma confusão, mas lá nos anos 80, um pesquisador chamado Christopher Hood criou um mapa, e um mapa genial para isso. Ele nos deu um jeito muito claro e poderoso de entender como os governos agem. E para ajudar a gente a lembrar, tem um acrônimo bem fácil: NATO. Não, calma, não é organização militar, tá? É uma sigla em inglês para 4 categorias principais de instrumentos que o Hood identificou. E o que significa esse tal de NATO? Bom, começa com nodalidade, que é o poder da informação. Depois vem a autoridade, o poder da lei. Aí entra o tesouro, que é o poder do dinheiro. E por fim, a organização, que é o poder da ação direta do Estado. Repara que tem um fluxo aí, né? Do mais abstrato para o mais concreto. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma brilhante. Dá uma olhada na nodalidade. É o governo usando sua posição central para fazer uma campanha de saúde, por exemplo. Já a autoridade é o poder da caneta, criar leis, criar regras. Com o tesouro, ele mexe no bolso das pessoas e das empresas, dando subsídios ou cobrando impostos. E com a organização, ele age diretamente, como quando mantém uma escola pública funcionando. Cada linha dessas é um tipo diferente de poder em ação. Certo. Agora vamos olhar mais de perto as 2 primeiras categorias, informação e autoridade. A gente pode dizer que são as ferramentas mais intangíveis do governo, sabe? Mas nem por isso elas são menos poderosas. Nodalidade. É um nome interessante, né? A ideia é que o governo ocupa uma posição central, como se fosse um nó no meio de uma rede social. Só por estar ali, no centro de tudo, ele tem acesso a uma quantidade gigantesca de informações. E essa posição, por si só, já é uma ferramenta poderosa. E na prática, o que é isso? Bom, significa usar a informação para influenciar. Pensa nas campanhas de vacinação ou nos alertas sobre os perigos de fumar. O governo não está obrigando ninguém a nada, mas ele está usando seu acesso privilegiado à informação para persuadir e, quem sabe, mudar comportamentos. Ok, se a modalidade é sobre o poder de persuadir, a autoridade é o poder de mandar. Simples assim. Aqui a gente está falando da força da lei. É o governo dizendo o que pode, o que não pode e quais são as consequências para quem não seguir as regras do jogo. O exemplo mais óbvio aqui são as leis diretas, de comando e controle. Mas o governo também pode delegar esse poder, sabia? Ele pode permitir, por exemplo, que conselhos profissionais, tipos de medicina ou engenharia, criem suas próprias regras. É uma forma mais sutil, mas ainda é o Estado exercendo sua autoridade. Vamos em frente para as ferramentas mais tangíveis: recursos e organização. Agora a gente vai falar do poder da grana e da própria máquina do Estado em ação. Agora, o tesouro. Aqui a lógica é bem direta, é só seguir o dinheiro. É o governo usando seus recursos para estimular o que ele acha bom e para taxar o que ele acha ruim. Com isso, ele influencia diretamente as decisões das pessoas e das empresas. Aqui o governo usa tanto a cenoura quanto o chicote. As cenouras são os incentivos, como subsídios para certas indústrias, isenções de impostos ou bolsas de estudo. Já os chicotes são os desincentivos, tipo os impostos altíssimos sobre cigarros e bebidas, por exemplo. E por último, a organização. Se as outras ferramentas são sobre influenciar de alguma forma, esta aqui é sobre fazer. É o governo arregaçando as mangas e usando a sua própria máquina, suas agências, seus funcionários, sua infraestrutura para entregar um serviço ou executar uma tarefa diretamente. O jeito mais visível disso são os serviços diretos como hospitais e escolas públicas. Mas também acontece quando o governo cria uma empresa estatal para explorar petróleo, por exemplo. Em todos esses casos, o Estado não está só regulando ou incentivando. Ele é o ator principal em campo. Certo. Agora que a gente já conhece as ferramentas, vem a pergunta de $1 milhão. Por que o governo escolhe uma em vez da outra?
É exatamente aqui que a análise deixa de ser só técnica e vira profundamente política. Então, o ponto crucial é este: a escolha de uma ferramenta nunca é neutra. Como a literatura já apontou, essa decisão é muito política, porque ela dá vantagem para certos grupos e para certas visões de mundo. Ela define quem ganha e quem perde no processo. Mas como analisar essa escolha política? O cientista político Guy Peters deu para a gente uma lente de aumento para isso, identificando 4 fatores que quase sempre entram nessa equação. Ele os chamou de os 4 Is. E quais são esses 4 Is? Bom, são ideias, ou seja, as grandes visões de mundo sobre como a sociedade deveria funcionar, interesses, os grupos que ganham ou perdem com cada decisão, instituições, a própria máquina do governo que muitas vezes prefere seguir o caminho que já conhece, e indivíduos, as pessoas-chave que, no fim do dia, tomam a decisão final. Isso nos leva a um contraste final e bem importante. Uma visão puramente técnica da política pública acreditaria que para cada problema existe uma ferramenta que é objetivamente a melhor. Mas a realidade da escolha política nos mostra que a seleção é um jogo bem mais complexo, um jogo de percepções, de valores e, acima de tudo, de poder. A grande lição aqui é que, ao entender essa caixa de ferramentas, a gente passa a ter uma visão muito mais crítica e sofisticada da ação do governo. Dá para enxergar a mecânica que existe por trás do discurso político. Então, fica o convite. Da próxima vez que aparecer uma notícia sobre uma nova política, vale fazer o teste. Qual das ferramentas do arsenal nato está sendo usada? E mais importante ainda, por que foi escolhida essa e não outra? A resposta para essa pergunta quase sempre revela como o poder realmente funciona. Olá! Já parou para pensar que, quando um governo decide resolver um problema, seja na saúde, na economia ou no meio ambiente, ele precisa escolher como agir? Pois é, como uma simples intenção se transforma numa ação concreta que afeta a vida de todo mundo? Olha, por trás de toda lei, de todo programa social ou de uma campanha de conscientização, tem sempre uma ferramenta específica sendo usada. E é exatamente isso que especialistas como Howlett e Ramesh chamam de instrumentos de políticas públicas. Pensar nisso como uma grande caixa de ferramentas que o governo tem à disposição para intervir na sociedade. Então vamos lá. Esses instrumentos são basicamente o como por trás do o que de cada política. E entender essa caixa de ferramentas é fundamental para a gente decifrar por que um governo age de um jeito e não de outro. No nosso papo de hoje, a gente vai abrir as 4 gavetas principais dessa caixa. Vamos explorar o poder da informação, o poder das regras, o poder do dinheiro e, claro, o da ação direta. E no final, a gente vai sacar o que está por trás da escolha de uma ferramenta em vez de outra. Bom, vamos começar pela primeira gaveta. Ela guarda um dos recursos mais estratégicos que um governo pode ter: a sua posição central nas redes de informação. O termo técnico em inglês para isso é nodality, que a gente pode traduzir como centralidade. E o ponto-chave aqui é que essa ferramenta não usa a força, a coerção. Pelo contrário, o governo usa a sua enorme capacidade de juntar, analisar e espalhar informação para convencer, para alertar e para guiar a sociedade numa certa direção. E como isso funciona na prática? A gente vê o tempo todo. Em campanhas de saúde, como as de vacinação, em mensagens para mudar comportamentos, tipo aquelas contra o tabagismo, ou até na criação de comissões de especialistas para estudar um tema e influenciar o debate público com dados. Uma campanha anti-tabagismo é o exemplo clássico, né? Ela não proíbe a venda do cigarro, mas ela usa dados, usa apelos emocionais para persuadir as pessoas a pararem de fumar. É uma ferramenta que costuma ter um custo mais baixo, mas, por outro lado, os resultados podem demorar um pouco mais para aparecer. Agora, vamos para a segunda gaveta. Aqui a gente encontra a ferramenta mais clássica, talvez a mais conhecida do Estado: o seu poder de criar e de fazer valer regras que todo mundo precisa seguir. Aqui sim, estamos falando do poder legal na sua forma mais pura. É a capacidade do governo de dizer o que pode e o que não pode ser feito. É, no fim das contas, a base da ordem social. E essas ferramentas aparecem de várias formas, viu? Desde leis gigantescas, como o Código Penal, que define o que é crime, até aquelas regrinhas administrativas que dizem quem tem direito a um benefício, como o seguro-desemprego. O governo também pode delegar essa função, como faz com os conselhos profissionais de médicos ou advogados, por exemplo. Chegamos na terceira gaveta da nossa caixa, e ela é movida por um recurso que, convenhamos, é muito poderoso: o dinheiro.
O governo usa a grana para incentivar ou desestimular certas ações na sociedade. O interessante dessa ferramenta é que ela funciona como uma via de mão dupla. De um lado, o governo pode dar dinheiro ou deixar de cobrar para incentivar algo que ele quer que aconteça. E do outro, ele pode tirar dinheiro através de impostos e taxas para desestimular algo que ele não quer. Olha só que claro que fica nesse contraste. De um lado, na distribuição, a gente tem a Zona Franca de Manaus. O governo dá benefícios fiscais para atrair indústrias para lá. Do outro, na arrecadação, temos impostos altos para eletrônicos importados, uma forma de proteger o mercado nacional. É o poder do dinheiro moldando a economia. E finalmente chegamos à quarta e última gaveta. Esta aqui contém a ferramenta mais direta de todas, a capacidade que o próprio governo tem de, literalmente, arregastar as mangas e fazer o trabalho acontecer. Ou seja, aqui o governo não está só persuadindo com informação, nem só regulando ou financiando. Ele está usando a sua própria estrutura, os funcionários públicos, os hospitais, as escolas, as empresas estatais, para agir diretamente na sociedade e entregar um serviço. E essa ação direta pode ter várias caras. A mais comum é a provisão direta, como o atendimento num posto de saúde público. Mas também inclui a criação de empresas estatais para atuar em áreas estratégicas, o desenho de mercados, como acontece na concessão de aeroportos, ou até mesmo a reforma da própria máquina pública para ela funcionar melhor. Ok, a gente já viu as ferramentas. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Por que um governo escolhe usar um martelo quando talvez pudesse usar uma chave de fenda? A resposta, olha, não é só técnica. E aqui está o pulo do gato. A escolha de qual ferramenta usar nunca é neutra. Ela sempre revela muito sobre a ideologia, os valores e a visão de mundo de quem está no poder. Vários fatores pesam nessa balança. A ideologia é um dos principais. Um governo que acredita num Estado mais forte tende a usar mais regulação. Já um mais liberal pode preferir incentivos de mercado. A história do país também conta. As escolhas do passado limitam o futuro. E, claro, tem a necessidade de apoio político e os recursos que estão de fato disponíveis. E para fechar esse raciocínio, essa citação de Howlett e Ramesh é simplesmente perfeita. Ela diz que a escolha entre os instrumentos é, na sua essência, política. Envolve valores, crenças e uma visão sobre qual deve ser o papel do Estado e dos mercados na sociedade. Não é uma conta de matemática, é uma decisão que molda o futuro. No fim das contas, quando a gente entende essa caixa de ferramentas, as ações do governo passam a fazer muito mais sentido. Então, fica a reflexão. Qual desses instrumentos, a informação, as regras, o dinheiro ou a ação direta, é o mais presente no nosso cotidiano? A resposta diz muito sobre como o poder público realmente funciona. A gente tende a pensar que problemas como o trânsito, a poluição, são simplesmente factos da vida, não é? Mas e se eu dissesse que eles não existem de verdade até que alguém decida que eles são um problema? Pois é. Hoje, vamos mergulhar em como uma condição do dia-a-dia é, na verdade, cuidadosamente construída até se tornar uma questão de política pública. Olhem para esta imagem. Um engarrafamento. Para muita gente é só um transtorno, uma chatice. Mas em que momento é que isto deixa de ser um aborrecimento pessoal e passa a ser um problema público que exige uma resposta do governo? A linha que separa as duas coisas é bem mais tênue e mais política do que parece. É exatamente aqui que a nossa análise começa. A maioria de nós tem o que o analista William Dunn chama de uma visão ingênua. Sabe, aquela ideia de que os problemas estão simplesmente ali, no mundo, à espera de serem descobertos e resolvidos. Mas a realidade é bem mais complexa. Para um analista, um problema não é um facto. É uma construção social, é uma interpretação que depende totalmente de quem está a olhar. E como o próprio Dunn explica aqui, os mesmos factos podem levar a definições de problemas que são completamente opostas. Tudo vai depender dos interesses dos valores de cada grupo. E é por isso que o ponto fundamental é este. O simples ato de definir o que é o problema já é em si um ato político. Ok, então como é que uma coisa como o trânsito sai da nossa vida pessoal e vira notícia de primeira página, um item urgente na agenda política? Vamos ver como isso se desenrola, com a ajuda de um teórico chamado Philippe Zitoun. E aqui entra um conceito central do Zitoun, a ideia de desordem social. Para que uma questão ganhe tração política, não basta dizer que ela é má.
os grupos interessados precisam de a enquadrar como um conflito, uma crise. É preciso criar ativamente a sensação de que algo saiu dos eixos e precisa de ser consertado urgentemente. E como é que se cria essa desordem? Bom, Zitun descreve quase um manual de 5 passos. É um processo bem estratégico. Primeiro, dá-se um nome ao problema. Depois, apontam-se as vítimas. A seguir, define-se um culpado. Pinta-se um futuro bem sombrio se nada for feito e, finalmente, exige-se uma ação imediata. E olhe, esse primeiro passo, o de nomear, é incrivelmente poderoso. A linguagem que usamos molda toda a discussão. Pense nisto. Chamar a algo acidente de trânsito sugere algo inevitável, um acaso. Mas se chamarmos violência rodoviária, a coisa muda de figura. Agora implica intenção, culpa e exige uma resposta forte do Estado. A escolha das palavras define logo o campo de batalha. O poder disto é exatamente o que Zitun captura nesta citação. No momento em que se declara algo como um problema, a sua existência na arena política passa a ser legítima. Torna-se real simplesmente porque foi dito que é real. É um passo fundamental. Muito bem. Uma vez que um problema consegue finalmente a atenção política, entra em cena o analista. O trabalho dele não é sair a correr para encontrar soluções, mas sim trazer alguma ordem àquele caos de opiniões e dados. Vamos então para essa fase para ver como isto se constrói. E aqui voltamos ao William Dunn, que faz uma distinção que é crucial. A primeira tarefa não é resolver, mas sim estruturar o problema. Podemos pensar nisto como um arquiteto. Antes de começar a construir, ele precisa de desenhar a planta. Estruturar um problema é isso, é desenhar a planta, definir o que ele realmente é, antes mesmo de pensar em soluções. Dunn propõe uma jornada de 4 fases para ir do caos à clareza. Tudo começa com a situação-problema, que é aquela sensação vaga de que algo está errado. A partir daí, o analista mergulha no meta-problema, um verdadeiro emaranhado de opiniões conflituantes. O passo seguinte é criar ordem definindo um problema substantivo ao escolher uma perspectiva. E, finalmente, chega-se ao problema formal, um modelo claro e funcional da questão. E para navegar nesta complexidade toda, os analistas têm uma caixa de ferramentas. Eles usam a análise de limites para mapear quem é afetado, fazem brainstorming para gerar novas ideias e usam a análise de perspectiva múltipla para garantir que nenhuma visão importante é deixada de fora. É um trabalho metódico para encontrar sentido no meio do ruído. Mas ter um problema bem estruturado não é suficiente. No mundo real, os governos têm recursos e atenção limitados. Por isso, é preciso filtrar. Vamos ver como Hogwood e Gunn abordam esta realidade tão prática. A verdade é que nem todos os problemas, por mais bem definidos que estejam, podem ser abordados. A análise tem de ser pragmática, tem de levar em conta as restrições políticas, financeiras e de tempo. A questão passa a ser em que problemas é que vale mesmo a pena investir tempo e recursos. Hogwood e Gunn propõem um conjunto de filtros bem práticos. Os analistas têm de fazer perguntas difíceis. Há tempo para analisar isto a fundo ou os interesses políticos já tomaram uma decisão? Quantas pessoas vão ser afetadas pela mudança? E, claro, os custos. Temos os recursos para sequer estudar este problema a fundo? Só os problemas que passam por este filtro rigoroso é que seguem em frente. E assim chegamos à ligação final. Todo este processo de nomear, estruturar e filtrar um problema tem um objetivo muito claro: abrir caminho para uma solução que seja eficaz. Vamos concluir ligando finalmente a definição do problema à ação. É aqui que o analista Eugenie Bardak nos lembra de algo fundamental. A definição de um problema não é um exercício acadêmico fechado em si mesmo. É o primeiro capítulo de uma história sobre mudança. A forma como se enquadra o problema dita que tipo de solução vai parecer lógica, necessária e até inevitável. No seu famoso guia de 8 passos para a análise de políticas, qual é o primeiríssimo passo de Bardak? Definir o problema. Ele insiste que este é o alicerce de tudo o que vem a seguir. Uma má definição leva inevitavelmente a uma má solução. E qual é o último passo?
Conte a sua história. Isto fecha o ciclo perfeitamente. A análise só está completa quando é comunicada de uma forma clara e persuasiva, transformando dados e alternativas numa narrativa coerente que consegue mobilizar as pessoas para a ação. Portanto, o ponto crucial é este. Definir um problema público é, no fundo, um ato de criação. É pegar numa situação complexa e confusa e transformá-la numa história com personagens, vítimas e culpados, um enredo, as causas e as consequências e, mais importante, um apelo a um final diferente. Por isso, da próxima vez que se ouvir falar de um novo problema público, seja nas notícias ou num debate político, a pergunta a fazer é esta: quem está a contar esta história e, talvez ainda mais importante, em benefício de quem? A resposta, muitas vezes, revela muito sobre o poder e a política que estão por trás dos problemas que a sociedade decide enfrentar. Sabe quando a gente olha para uma decisão do governo e pensa, nossa, que bagunça, parece tudo meio caótico, às vezes até sem pé nem cabeça, né? Mas e se eu disser que existe uma certa lógica por trás dessa desordem toda? Pois é. Existem várias teorias que ajudam a gente a entender direitinho o que os governos fazem e, principalmente, por que fazem. Então, bora mergulhar fundo nisso. A grande pergunta que fica é, afinal, como é que as decisões do governo são tomadas de verdade? E olha, a resposta, como a gente vai ver agora, é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante do que a gente imagina. Olha, existe um mito, quase um conto de fadas que a gente aprende por aí sobre como as políticas são feitas. A historinha é mais ou menos assim. Primeiro, alguém identifica um problema. Segundo, todas as opções possíveis são colocadas na mesa, pesando custos e benefícios. E terceiro, pronto, a melhor e mais racional solução é escolhida. Parece tudo muito limpo, muito lógico, né? Só que a realidade passa longe disso. Pois é, lá nos anos 50, um cara chamado Herbert Simon já começou a jogar um balde de água fria nessa ideia. A verdade nua e crua é que quem está lá decidindo tem informação que não é completa, o tempo é curtíssimo e os recursos nem se fala. E tem mais, né? Quem decide são pessoas. Pessoas com suas próprias limitações, seus próprios vieses. Essa ideia, que ele chamou de racionalidade limitada, é o que abre a porta para a gente entender os modelos que realmente explicam como a coisa funciona. Bom, para a gente entender isso de vez, vamos dar uma olhada em alguns dos modelos mais importantes. A gente vai passar pelo caos organizado da lata de lixo, pela estratégia da janela de oportunidade, pelos terremotos políticos do equilíbrio pontuado e até pela batalha de ideias das coalizões de defesa. No fim, a ideia é ter uma verdadeira caixa de ferramentas para analisar o que acontece. Ok, vamos começar pelo modelo talvez mais radical de todos. Ele simplesmente joga pela janela aquela ideia de um processo bonitinho, linear, organizado. Então se preparem, bem-vindos ao caos organizado do modelo da lata de lixo. Esse modelo, criado lá nos anos 70, vê as decisões como algo quase acidental, é sério. Pense assim, imagine uma grande lata de lixo. Dentro dela, flutuando de forma totalmente independente, você tem problemas, soluções prontas e as pessoas que decidem. A decisão nesse cenário acontece quando, meio que por sorte, esses elementos se trombam lá dentro. Para ser mais exato, o modelo fala em 4 fluxos que estão lá boiando. Primeiro, os problemas são as preocupações que aparecem. Depois, as soluções. E essa parte é curiosa. Muitas vezes são respostas que já existem e ficam ali, só esperando um problema para se encaixar. Aí vem os participantes, a galera que entra e sai da discussão o tempo todo. E por último, as oportunidades de escolha. Sabe? Uma reunião marcada, um prazo para entregar algo. A decisão nada mais é do que a trombada aleatória desses 4 fluxos. Ok, saindo um pouco desse caos total, vamos para um modelo que pega essa ideia de fluxos, mas coloca um pouco mais de ordem e intenção na coisa. É como se fosse uma evolução da teoria do caos, que foca naqueles momentos-chave. A diferença aqui é gritante. Se na lata de lixo a decisão é um acidente de percurso, no modelo dos fluxos múltiplos, do John Kingdom, essa união dos fluxos pode ser, e muitas vezes é, intencional. O foco sai do por acaso e vai para a oportunidade. E mais importante, para aquela pessoa que sabe como agarrar essa oportunidade. E a grande sacada do Kingdom é a tal da janela de oportunidade. Pensa nisso. É um momento, às vezes bem curto, super valioso, em que tudo se alinha perfeitamente para uma grande mudança acontecer. É como se uma janela se abrisse no tempo, mas, para ela se abrir, 3 rios diferentes precisam desaguar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E que fluxos são esses? Bom, o primeiro é o fluxo dos problemas.
Um assunto precisa virar o centro das atenções, ser visto como algo urgente. O segundo é o fluxo das soluções, ou seja, já precisa ter alguma ideia boa, uma proposta viável, circulando ali entre os especialistas. E por fim, o fluxo da política. O clima político tem que estar favorável, sabe? Uma nova eleição, uma pressão popular forte. Quando esses três se encontram, bingo, a janela se abre. Mas a janela não se abre e a mágica não acontece sozinha. É aí que entra uma figura fundamental, o empreendedor de políticas. Pode ser qualquer um político, um ativista, um técnico do governo. O importante é que essa pessoa tenha a visão e, principalmente, a teimosia para juntar um problema com uma solução, bem na hora que o clima político permite. É essa pessoa que corre para empurrar a proposta pela janela antes que ela se feche. A gente já viu como uma decisão pode nascer, mas e a velocidade com que as coisas mudam? Já parou para pensar por que tem assunto que fica parado por décadas sem sair do lugar e, de repente, bum, tudo muda da noite para o dia? O próximo modelo explica justamente isso. Esse modelo veio lá da biologia, e a ideia é genial. Ele diz que a política não é uma escada que a gente sobe degrau por degrau devagarinho, nada disso. Na verdade, a política é marcada por longos períodos de calmaria, de estabilidade, onde quase nada acontece. E esses períodos são pontuados, ou seja, interrompidos por momentos de mudança radical, super rápida e transformadora. Pensa comigo. Na maior parte do tempo, a política vive em estado de equilíbrio. As instituições, as regras, os grupos de interesse, tudo isso cria uma inércia, uma forte resistência à mudança. As coisas tendem a ficar como sempre foram, com pequenas alterações aqui e ali. Até que, de repente, algo quebra essa estabilidade. A maneira como a sociedade vê um problema muda radicalmente. Um novo grupo ganha a voz. E aí o equilíbrio vai para o espaço. O que a gente vê é uma mudança rápida, massiva, um verdadeiro terremoto político que muda as regras do jogo. Mas o que causa essa estabilidade toda? Bom, são coisas como a fricção institucional, a burocracia, né? E os monopólios de políticas, que são basicamente os grupos que são donos de um assunto e controlam como ele é discutido. E o que causou o terremoto? Geralmente é uma mudança na imagem da política. O exemplo do cigarro é perfeito. O que antes era visto como algo charmoso, de repente vira um problemão de saúde pública. Essa simples mudança de imagem atrai gente nova para o debate e quebra o monopólio de quem mandava antes. Beleza. Agora a gente chega no nosso último grande modelo. E esse aqui foca totalmente no lado humano, no lado das ideias, das crenças. Ele enxerga a política menos como um processo técnico e muito mais como uma batalha, uma disputa de longo prazo entre grupos que têm visões de mundo completamente diferentes. É o chamado modelo de coalizão de defesa. A ideia aqui é que para qualquer assunto importante, existem times competindo. Pensa em times mesmo. Cada um é formado por uma galera de tudo que é canto. Governo, universidade, imprensa, ONGs. O que une essa gente toda é um conjunto de crenças muito forte, e eles jogam juntos por anos a fio para tentar levar a política na direção que eles acreditam. E o que cimenta esses times é um sistema de crenças que funciona em 3 camadas. Lá no fundo, no núcleo duro, estão as crenças profundas. São valores quase sagrados. Mudar isso, quase impossível. Um pouco mais na superfície, a gente tem as crenças principais, que são as estratégias gerais, tipo o mercado resolve contra o Estado tem que regular. Já é difícil de mudar. E por fim tem as crenças secundárias, que são os detalhes técnicos. Aí sim é mais fácil negociar. E se explica perfeitamente porque certas discussões são tão travadas, né? Nesse cenário de batalha, uma mudança de verdade não vem de uma conversa civilizada. Ela acontece por causa de choques que vêm de fora. Uma crise econômica, uma pandemia, uma eleição surpreendente, ou então, quando a briga chega num ponto que ninguém aguenta mais, um impasse total. É nessa hora que pode surgir a figura do intermediador, alguém que é visto como neutro e consegue sentar os dois times na mesa para tentar costurar um acordo. Certo, a gente passou por um monte de modelos, né? Lata de lixo, janela de oportunidade. E aí, qual deles está certo? A grande sacada é que a pergunta não é essa. A verdade é que eles não competem entre si. O jeito certo de pensar é que cada um deles é uma lente diferente, uma ferramenta na nossa caixa para a gente conseguir enxergar a bagunça organizada que é a política. Então, vamos amarrar tudo. O modelo da lata de lixo ensina a gente a respeitar o papel do acaso. O dos fluxos múltiplos mostra que o timing é tudo e que é preciso ficar de olho na janela de oportunidade. O equilíbrio pontuado nos prepara para os terremotos políticos, e a coalizão de defesa nos lembra que no fim do dia tudo é uma grande batalha de times. Cada um desses modelos ilumina um pedaço diferente do quebra-cabeça.
No final das contas, a política deixa de ser só aquele caos sem sentido ou aquela máquina perfeitamente racional que nunca existiu. A gente passa a ver que existem sim ferramentas para entender o que está em jogo. E a pergunta que eu deixo é, na próxima vez que uma grande decisão do governo aparecer no noticiário, qual dessas lentes vai ajudar a enxergar melhor o que realmente está acontecendo por trás das cortinas? Sabe, quando a gente pensa num gestor público, o que vem na cabeça? Alguém que carimba papel, gerencia orçamento, segue regras. Mas na prática, a realidade é bem mais complexa. Hoje a gente vai desvendar como a gestão pública é, na verdade, um constante e delicado ato de equilíbrio. Então, no fundo, a questão é uma só. O que, de verdade, faz um gestor público ser eficaz? A resposta, adianto, não é nada óbvia. E é justamente por isso que mergulhar nesse tema é tão fascinante. Bom, vamos colocar as coisas em perspectiva. De um lado, tem aquela visão mais comum. O gestor é um executor de ordens, um burocrata. Do outro, a realidade complexa. O gestor é um navegador que precisa lidar com a política, analisar problemas super profundos e, o mais difícil de tudo, equilibrar demandas que muitas vezes parecem impossíveis de conciliar. Para a gente entender isso melhor, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos explorar o que são os 3 mundos do gestor. Depois, vamos dar um zoom em cada uma das perspectivas, a organizacional, a técnica e a política. E, por fim, a gente junta tudo para entender como o equilíbrio entre elas é o verdadeiro segredo do sucesso. E aqui está a sacada principal que vem dos estudos de Wu e seus colaboradores. Um gestor público realmente eficaz precisa operar nesses 3 mundos ao mesmo tempo. E qual é o problema? Ignorar um único deles, como a gente vai ver, pode simplesmente colocar tudo a perder. Vamos começar com o primeiro mundo, a perspectiva organizacional. Pensem nela como domínio do que é realmente possível fazer, sabe? É a engrenagem interna da máquina do governo. O foco aqui é totalmente para dentro. O gestor precisa olhar para a própria estrutura da administração pública. Como ela funciona, quais são os processos, quanto dinheiro tem, quais são as equipes e, claro, quais são as limitações. Em resumo, é o campo da viabilidade prática. E o que isso significa no dia a dia? Significa que, para qualquer projeto sair do papel, o gestor tem que dominar essa estrutura interna. Como gerenciar as equipes e o dinheiro, quais são os procedimentos que não dá para pular, é sobre conhecer as ferramentas que se tem na mão para conseguir construir alguma coisa. No fim das contas, toda essa perspectiva se resume em uma pergunta bem direta e honesta. Antes de qualquer outra coisa, o gestor precisa se perguntar, com a estrutura e os recursos que a gente tem agora, isso é organizacionalmente possível? Ok, saindo do mundo do possível, a gente entra no segundo, a perspectiva técnica. Aqui, a pergunta muda completamente. Não é mais sobre o que a gente pode fazer, mas sim sobre o que seria melhor fazer, com base em dados e análises sérias. O objetivo aqui é muito claro. Tentar criar um maior benefício possível para o maior número de pessoas. E para isso, não dá para ir só no achismo, né? O gestor precisa usar uma abordagem analítica, sistemática, para desenhar as melhores políticas públicas. Agora, o que é bem interessante aqui é que isso detalha as habilidades que são necessárias. É preciso pensar de forma analítica, entender causa e efeito, avaliar o que provavelmente vai acontecer com cada opção e, fundamentalmente, saber lidar com as incertezas técnicas que sempre existem no mundo real. E o curioso é que muitas vezes os servidores não têm um treinamento formal para isso, o que é um baita desafio. E assim, a gente chega na pergunta-chave dessa perspectiva. A solução que está sendo proposta é tecnicamente sólida? Ela se sustenta? Existem análises e evidências de que ela vai funcionar como se espera? E agora a gente chega ao terceiro mundo, e talvez o mais complexo de todos, a perspectiva política. Esse é o terreno do que é politicamente aceitável, um cenário cheio de poder, interesses e, claro, muita negociação. Olha, essa citação do Wu resume a essência da política de uma forma genial. No final do dia, a discussão é sobre isso, a distribuição de recursos e benefícios. Quem ganha e quem perde com uma certa decisão. É uma frase direta, poderosa e muito verdadeira. Para ter sucesso nesse cenário, não basta ter uma boa ideia. O gestor precisa entender a dinâmica do poder, as ideologias que estão em jogo, os interesses dos diferentes grupos, tudo isso para conseguir construir o consenso necessário para viabilizar uma ação.
E para navegar nesse campo, o gestor precisa ter habilidades de estrategista, né? Tem que mapear quem são os atores importantes, entender o que eles querem, quais são seus interesses e, o mais crucial de tudo, saber negociar os acordos e as trocas que são inevitáveis para que qualquer coisa avance. E tudo isso nos leva à pergunta final, e que talvez seja a mais decisiva de todas. Essa proposta é politicamente viável? Existe apoio suficiente para que ela seja aprovada e depois implementada? Porque, vamos ser sinceros, sem essa viabilidade, a ideia mais brilhante do mundo pode morrer no papel. Bom, a gente explorou os 3 mundos separadamente, mas agora vem o verdadeiro desafio, o pulo do gato, o ato de equilíbrio. Porque a maestria não está em dominar só um deles, mas sim em conseguir unir os 3 de forma inteligente. Essa tabela mostra a síntese de um jeito muito claro. A perspectiva organizacional pergunta é possível, com foco em estruturas e recursos. A técnica pergunta é sólido, focando em análise e resultados. E a política pergunta é viável, com foco nos atores e nos acordos. São 3 perguntas, 3 focos, mas um único desafio integrado. E aqui está a grande conclusão de tudo isso. O gestor público eficaz não é aquele super especialista em apenas uma dessas áreas. É quem consegue, de fato, integrar as 3. Uma solução de sucesso precisa ser, ao mesmo tempo, organizacionalmente possível, tecnicamente sólida e politicamente viável. Uma coisa não funciona sem a outra. E, para fechar, essa citação reforça a ideia central. É justamente ao dominar e combinar essas 3 perspectivas, a organizacional, a técnica e a política, que os gestores realmente conseguem explorar todo o seu potencial e gerar um impacto de verdade na sociedade. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente acompanha os debates sobre políticas públicas, seja na mídia, nas redes sociais ou em conversas, qual dessas 3 perspectivas, a possibilidade organizacional, a solidez técnica ou a viabilidade política, parece ser a mais esquecida ou ignorada? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Sabe quando a gente vê uma decisão do governo que vira uma briga enorme, enquanto outra, que parece até maior, passa quase batido? Pois é, qual é a lógica por trás disso? Hoje, a gente vai colocar umas lentes especiais para decifrar exatamente isso, a ação do Estado. A gente vai mergulhar nas famosas tipologias de políticas públicas, que são, no fundo, ferramentas para a gente entender a lógica do poder. Olha só o nosso caminho de hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, por que raios a gente precisa classificar políticas? Depois, a gente entra na lente clássica, a do Lowy. Em seguida, a gente abre o leque para outros olhares, outras lentes. E no final, a gente fecha com a nossa caixa de ferramentas para análise. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, né? O grande desafio. Pensa só, o governo faz de tudo, constrói ponte, mexe no recado financeiro, lança programa social. Tudo isso, no fim do dia, é política pública. É um universo de coisas. A questão é como é que a gente bota ordem nisso tudo e consegue analisar de um jeito inteligente. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque se a gente for pensar que cada coisinha que o governo faz é um caso único, um floco de neve, aí pronto, a análise fica impossível, não dá para comparar nada com nada. A gente precisa de um jeito de agrupar as coisas, de enxergar os padrões por trás de tudo isso. E é aí que entram as tipologias. A solução está aqui. Pensa nelas como, sei lá, as lentes de um óculos de um analista. Cada lente que a gente coloca ajusta o foco para um detalhe diferente da política. E, de repente, a gente começa a ver padrões que estavam ali o tempo todo, mas que a olho nu, no meio daquela confusão, eram invisíveis. É a clareza no meio do caos. Beleza, agora a gente vai pegar nosso primeiro par de lentes e olha, é o mais famoso de todos, criado por um cara chamado Theodore Lowy. A ideia dele foi simplesmente revolucionária. Mudou o jogo de como se analisa políticas públicas. E a sacada genial do Lowy tá tudo nessa frase aí. Policies determine politics. Ou seja, as políticas públicas determinam a política. Parece um trava-língua, né? Mas a ideia é poderosa. Ele inverteu a lógica. Não é só a briga política que cria uma lei. É o tipo da lei que está em jogo que vai definir como vai ser a briga, quem entra nela e se o conflito vai ser pequeno ou uma guerra total. E o brilhantismo do Lowy foi criar 4 arenas para a gente entender isso. Olha só.
Primeiro, as políticas distributivas. Pensa numa obra pequena, numa rua, o benefício é para poucos ali, e o custo? O custo está diluído para todo mundo pagar. Ninguém nem sente. Resultado? Zero conflito. Agora, vai para o outro extremo, as redistributivas. Aqui o negócio é sério. O governo literalmente tira de um grupo para dar para outro. Pensa numa reforma da Previdência. É a receita do desastre, um conflito de soma zero com briga garantida. Aí no meio do caminho tem as regulatórias, que botam regras no jogo, tipo para o meio ambiente. Aí a briga é entre os setores que são afetados. E, por último, as constitutivas, que são aquelas que mudam as regras do próprio jogo do poder, tipo uma reforma política. Cada uma cria um tipo de política completamente diferente. Mas claro, a análise não para no Lowe. Ele foi o primeiro, mas depois dele vieram outros pensadores com outras lentes, mostrando outros ângulos da história. Então, tá na hora de adicionar mais algumas ferramentas na nossa caixa. E um contraponto super importante vem de James Q. Wilson. É um verdadeiro Lowe versus Wilson. Sabe por quê? Para o Lowe, a coisa é objetiva. O que a política faz na prática. Já para o Wilson, a história é outra. É tudo subjetivo. Não importa o que a política faz, mas sim o que as pessoas percebem que ela faz. A percepção de quem ganha e quem perde é que dita as regras do jogo, não o detalhe técnico da lei. A lente do Wilson, então, gira em torno de uma pergunta bem simples. Os custos e os benefícios dessa política, eles são vistos como algo concentrado, que vai afetar um grupinho específico, ou como algo espalhado, diluído para todo mundo? A resposta para isso, segundo ele, define todo o cenário político que vem pela frente. Agora, tem outra lente que eu acho fascinante, a do Gustafsson. Essa olha para a cabeça de quem está fazendo a política. A análise é baseada em duas perguntas. Primeira, existe intenção de verdade de resolver o problema? Segunda, existe conhecimento técnico para fazer isso? Quando tem os dois, intenção e conhecimento, a gente tem a política real, o mundo ideal. Mas, e se tem muita intenção, mas falta conhecimento? Aí vira política simbólica, só para inglês ver. E ao contrário, tem conhecimento de sobra, mas zero intenção de usar. Isso é pseudopolítica. E o pior de todos os cenários, né? Quando não tem nem intenção, nem conhecimento. Aí o resultado é a política sem sentido. É a mistura do cinismo com a incompetência. Ok, chegamos aqui com várias lentes diferentes na nossa caixa de ferramentas. A questão agora é, como é que a gente usa isso? E talvez mais importante ainda, quais são as armadilhas, os perigos de usar essas ferramentas? Bom, para que serve tudo isso, afinal? No fundo, é para dar poder a quem analisa. Elas ajudam a gente a, primeiro, simplificar a complexidade toda. Segundo, organizar o material de análise, botar ordem na casa. Terceiro, elas destacam o que realmente importa. E talvez o principal, elas permitem que a gente compare coisas que pareciam incomparáveis, de um jeito sistemático. Mas, um alerta importante. Nenhuma ferramenta dessas é perfeita. Longe disso. O maior perigo é o que a gente chama de reducionismo. Sabe? Simplificar tanto, mas tanto, que a análise acaba virando uma caricatura da realidade. A verdade é que muitas políticas são híbridas. Elas são um pouco de cada coisa, não cabem numa caixinha só. Então, tem que ter muito cuidado para não ignorar os detalhes, as nuances, e lembrar sempre que cada lente serve para um objetivo específico. E isso nos leva ao ponto crucial. A grande lição de hoje. As tipologias são ferramentas. Ponto. Elas não são verdades absolutas. Gosto de pensar que elas são um mapa, mas não são o território. O valor delas não está em dar uma resposta final, pronta, mas sim em ajudar a gente a fazer as perguntas certas, as perguntas mais inteligentes sobre o que o governo está fazendo. E para fechar, fica aqui uma provocação. Pensa nas grandes discussões de políticas públicas que estão rolando hoje. Uma reforma tributária, um novo programa social, uma regulação para o meio ambiente. Qual dessas lentes que a gente viu seria mais útil para entender o que está acontecendo? Seria a de Lowe, a de Wilson ou a de Gustafsson? Porque no fim das contas, escolher a ferramenta certa pode revelar absolutamente tudo sobre o jogo político que está sendo jogado agora mesmo.